Então, bom dia a todos e todas novamente. Então, a gente vai finalizar a nossa sessão da manhã de Teoria dos Números com a palestra da professora Daiane Soares Veras, do Instituto Federal de Goiás. Hoje ela vai falar sobre solubilidade de formas aditivas sobre corpos pH. E a gente agradece muito, Daiane, tê-la conosco novamente na sessão de Teoria dos Números. Eu vou passar, e agradecemos você ter aceitado o convite, e eu vou passar a palavra para você. Será que travou? Pelo convite, participar da sessão de teoria dos números nesse evento. Eu fico sempre muito feliz, né, quando estão me ouvindo. Tô te ouvindo. Antes tinha dado uma travada, mas agora voltou. Daí. Eu tô aqui no campus e a nossa internet está um pouco instável, então a solução que eu achei para ela não ficar caindo, porque durante a apresentação anterior eu fiquei saindo o tempo todo, eu fiz foi rotear a internet do meu celular. Foi a solução que eu achei, que eu acho que é o que está mais seguro. Mas qualquer coisa vocês vão me avisando aí. Então, agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez participando aí da sessão de teoria dos números. O trabalho que eu vou apresentar aqui, é, ele foi publicado em um artigo no ano passado, né, meu primeiro artigo na Journal of Number Theory. É uma felicidade imensa para nós da teoria dos números, né, da nossa área de pesquisa, e conseguir uma publicação nessa revista. Ele foi feito junto com o professor Paulo Henrique, da UFG, o Michael Knepp, que é um colaborador aí que eu tive a oportunidade de conhecer durante o período do meu doutorado, e dois outros alunos, colaboradores, alunos do Michael Knepp, que trabalhavam junto com ele, né? Então, queria deixar o trabalho feito com essa equipe em conjunto. Bom, quem já assistiu a apresentação minha já me viu trazendo esse exemplo do último teorema de Fermat várias vezes, mas é porque eu acho muito legal, um problema muito conhecido, e a gente consegue ir entrando assim no porquê que a gente tem essa para frente. Então, o último teorema de Fermat, que é um problema clássico, que é conhecido por todos os matemáticos e até por não matemáticos, ele é uma busca de solução não trivial para uma equação, né? Se a gente for transformar isso aqui na linguagem, olhando para polinômio, dizer que essa Daiane, não tem. eu não sei se é só aqui, mas está dando uma travada na sua voz. Não sei se os colegas estão passando por esse problema também. Vamos tentar enviar uma mensagem para ela. Então, a gente tem essa conexão. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Dai. Travou bastante. Ixi, acho que ela caiu. Ou será que não? Caiu a transmissão. Talvez uma ideia seja tentar fazer sem a câmera. Com certeza, sem a câmera é provável que rode melhor, né? Tá lá na sala.
Pessoal, a gente está tentando resolver o problema da conexão da Daiane, então daqui a alguns instantes a gente volta. Estou falando com ela ali para ver se a gente consegue resolver. Sim. Estamos sim. Tá, então vou voltar aqui um pouquinho, que eu não sei onde que a gente parou aí. Eu estava falando, né, sobre o último teorema de Fermat, que é uma equação muito conhecida, né, que não possui solução não trivial quando k é maior ou igual a 3, e que a gente pode associar, né, o problema de encontrar soluções dessa equação com o problema de encontrar zeros não triviais para um polinômio desse tipo aqui, com k maior ou igual a 3, né? Se a equação aqui em cima não tem solução, isso aqui também não tem zeros não triviais, né? Então, o que a gente pode começar a se questionar seria: eu não consigo, olhando para essa equação, uma késima potência como soma de duas késimas potências quando k é maior ou igual a 3. Então, a gente pode se perguntar, né? Se eu não posso fazer isso com duas, com quantas variáveis eu conseguiria fazer, né? Quantas variáveis são suficientes? Ou a gente pode perguntar até mais, né? Quantas variáveis são necessárias, né? Para escrever uma késima potência? Ou quantas variáveis, né, são suficientes para escrever um número qualquer e não só uma késima potência como soma de késimas potências? O que a gente sabe é que dentro dos números reais, por exemplo, se a gente estiver considerando k como sendo um número par, uma equação desse tipo não tem solução a não ser a solução trivial, né? Então, com a necessidade, né, de uma nova abordagem sobre essa teoria, Hensel construiu um novo corpo de números, que a gente chama de, é conhecido como corpo de números p-ádicos, né? Quem trabalha com essa parte aí já conhece bem, que a gente chama de QP. E ele é um completamento dos racionais por meio de uma norma não arquimediana, que a gente chama de norma p-ádica. A título de curiosidade, né, Ostrovsky provou que qualquer norma definida sobre os racionais, ou ela é equivalente à nossa norma p-ádica, ou ela é equivalente à norma euclidiana. Então, os únicos racionais lógicos seriam ou os reais ou o corpo de números p-ádicos QP. Apareceu uma mensagem que a minha conexão está. Qualquer coisa, vocês vão me avisando. Uma forma quadrada, Tá dando umas travadas, mas está dando para ouvir. um teorema muito interessante. Qualquer coisa, Matheus, você pode me interrompendo, porque eu não estou conseguindo visualizar, tá? E aí pode abrir o áudio e me falar mesmo. Um teorema interessante, né, que associa a busca de soluções p-ádicas com soluções racionais, é o teorema de Hasse-Minkowski, né, que fala que uma forma quadrática com coeficientes racionais possui zeros racionais se e somente se possui zeros reais e p-ádicos para todo primo p. Então, vejam que com esse resultado, né, a gente consegue associar a busca de soluções p-ádicas, né? Isso pode ser um caminho para nos levar a encontrar soluções inteiras. Então, a gente pode se perguntar, mas qual que é o interesse em encontrar soluções p-ádicas para uma equação, né? Esse pode ser um interesse. E a gente vai ver ao longo aqui da minha apresentação, para quem não conhece esse tipo de assunto, né, quem nunca estudou, que na verdade encontrar soluções p-ádicas para nós vai se transformar num problema de resolver congruências, determinadas congruências. Então veja que interessante o nosso problema, né? Ele vai caminhando para outros caminhos e resolver congruências é uma coisa que todo mundo que já fez teoria dos números é algo conhecido, né? Digamos assim, as técnicas podem não ser conhecidas por todos, mas todos sabem o que é uma congruência, quem já estudou teoria dos números.
Então, para a gente falar sobre a solubilidade das formas aditivas, né, sobre os corpos pH, eu vou definir aqui uma função que é a função gama-estrela, tá? Então, a gente vai chamar de gama-estrela de Kp o menor inteiro positivo, tá? N, tal que uma forma diagonal dessa aqui, dessa forma, vai ter zeros não triviais para QP, para esse mesmo P, ok? Sempre que esse número de variáveis S aqui for maior ou igual a N, ou seja, é o menor número de variáveis que me garante que isso aqui possui zeros, né, não triviais, para esse P específico, não é para todo P. E aí, quando a gente olha para cada P e pega o máximo dele, né, a gente tem a função gama-estrela de K. Ou seja, esse é o número de variáveis, né, que me garante, o número mínimo de variáveis que me garante a solubilidade pH não trivial de uma forma diagonal com de grau K para todo P. Né? Então, quando a gente pega o gama-estrela de K, isso não depende do P, depende apenas do grau. Com essa notação da função gama-estrela de K, né, a gente pode resumir a conjectura de Artin a essa desigualdade. A conjectura de Artin é uma conjectura muito conhecida para quem estuda a solubilidade de formas aditivas sobre corpos pH, né, que trata do número mínimo, uma cota inferior ali para o número de variáveis que são suficientes para garantir a solubilidade pH dessas formas aditivas. E aí, usando essa noção da função gama-estrela de K, a conjectura de Artin diz que o gama-estrela de K é menor ou igual a K ao quadrado mais 1, onde K é o grau da forma aditiva. Essa cota, ela é excelente do ponto de vista de que ela é atingida. A conjectura, ela foi provada para formas aditivas, né? Então, com essa notação de gama-estrela de K, de fato, a conjectura é verdadeira, foi provada em 1963 por Davenport e Lewis. Eles mostraram que esse número de variáveis é sim suficiente para garantir a solubilidade pH não trivial de formas aditivas de grau K. E a igualdade, alocadas foram surgindo e percebeu-se que esse número de variáveis, K ao quadrado mais 1, é suficiente, mas nem sempre ele é necessário. A igualdade ocorre quando K mais 1 é um número primo, mas K mais oposto. Dodson provou em 1967, por exemplo. Então, a gente vê Daiane, que para de fato necessárias para garantir a... Oi, não tinha travado, mas acho que agora voltou novamente. Estava falando ali do Dodson. voltou? Tá. Então, a gente vê que o número de variáveis que são de fato necessárias para garantir a solubilidade, né, pode ser bem menor do que o número de variáveis que a gente tem na conjectura de Artin. E aí, alguns exemplos, né, de valores exatos que a gente obteve ao longo dos anos. O gama-estrela de 3 é 7 e não 9, como seria como nos daria, né, a conjectura de Artin. O gama-estrela de 5 é 16 e não 25. O gama-estrela de 7 é 22 e não 49. E assim por diante, né? Com esses resultados aqui, a gente vê que, de fato, o número de variáveis necessárias, quando K mais 1 é um número composto, é muito menor do que a cota que a gente tem na conjectura de Artin. E aí, esses resultados são bem específicos, né? Para K igual a 3, 5, 7, 11, 8, 9. E em 2011, o Michael Knapp, que é uma pessoa com quem eu trabalhei, né? Ele publicou um artigo e conseguiu, né, exibir todos os valores da função gama-estrela de K para K menor ou igual a 31. Então, a gente tinha esses resultados ali, né? E ele conseguiu agora
uma lista bem maior de resultados com esse artigo, né? Além disso, além de exibir os valores para K menor ou igual a 31, né? Ele já achou um caminho para o gama estrela de 32. Ele não conseguiu encontrar o valor de gama estrela de 32, mas conseguiu perceber que a cota superior ela acontecia no P igual a 2. Então, calculando o gama estrela de 32 para P igual a 2, a gente teria o valor de gama estrela de 32. E esse valor, embora ele não tinha conseguido ainda calcular exatamente, ele tinha aqui uma majorante, né? Sabia que estava entre 524 e 581. Então, tinha aqui uma cota inferior e superior. Em 2018, ele publicou um trabalho, né, falando de formas aditivas para P igual a 2, né, no QP, quando P igual a 2. E nesse trabalho, ele concluiu que o gama estrela de 32 para P igual a 2 era 524. Então, ele viu que realmente aqui a cota inferior que ele tinha obtido lá no artigo de 2011 era exatamente o valor de gama estrela de 32 para P igual a 2. E com a publicação desse resultado, então, né, ficaram fechados todos os casos ali de gama estrela de K para K até 32. Durante a minha tese de doutorado, eu calculei o valor de gama estrela de 54 na tentativa de buscar um exemplo, né, para uma outra coisa que eu estava fazendo. A ideia não era exatamente calcular o valor de gama estrela de 54. Era só ter um exemplo para um resultado mais genérico que a gente estava trabalhando. E aí eu encontrei o valor dessa gama estrela para esse K e vi que era igual a 1049, também muito menor do que a cota que a gente teria na conjectura de Artin, né? E além disso, isso também foi um pontapé inicial para um trabalho que depois o professor Emar fez, juntamente com o Michael Knapp, que a gente tem uma conjectura de Norton, né, que falava que os valores de gama estrela de K eram congruentes a um módulo K, e aí isso aqui não é congruente a um módulo K. Foi um contra-exemplo, depois o professor conseguiu aí publicar um trabalho junto com o Michael Knapp com uma família de contra-exemplos para essa conjectura, né? E aí, recentemente, né, a gente publicou um trabalho e calculando, então, os valores de gama estrela de K para K maior ou igual a 33, né? Porque até 32 já estava resolvido. E nós chegamos até o 64. E os valores que a gente obteve foram esses que eu estou apresentando aqui, né? Aqui a gente tem os valores quando K mais 1 não é um número primo, certo? Quando K mais 1 é primo, a gente já tem resultado direto da conjectura de Artin. E aí, o que eu vou apresentar aqui para vocês, né, quais foram as técnicas que a gente utilizou para chegar nesses resultados, qual o caminho que a gente tomou. Bom, para a gente buscar soluções p-ádicas de formas aditivas, a gente utiliza alguns resultados preliminares. Um deles é normalização. O que é a p-normalização, né? A gente vai assumir que uma forma, como eu apresentei no início ali da apresentação, dessa forma aqui, onde cada FI, que deu uma travada, né? Onde cada FI desses aqui, tá? Possui coeficientes inteiros não divisíveis por P. Então, todas as potências de P que aparecem nos coeficientes, a gente já agrupou aqui, ó. P ao quadrado, até P elevado a K menos 1. Certo? E MI aqui vai denotar o número de variáveis com coeficientes não nulos que aparecem em cada dessas que a gente chama de subformas, ok? Então, a gente pode assumir que M0 mais M1 até MI menos 1 satisfaz essa desigualdade. Esse lema, né, é também bem conhecido para quem trabalha com essa busca de soluções em formas aditivas sobre corpos p-ádicos.
E aí, uma forma aditiva que satisfaz essas propriedades, a gente diz que ela é P-normalizada. E a partir desse resultado, esse resultado vai ser muito importante para... Aqui, cada FI que eu separei aqui, né, a gente chama de subforma no nível I. Então, aqui o meu F0 é uma subforma no nível 0, ou seja, os coeficientes dessa subforma no nível 0 não são divisíveis por P. De forma não são divisíveis por P, todas as potências de P já estão aqui. E assim por diante. Com esse resultado, a gente consegue ter uma previsão. Um outro resultado que a gente tem, né, e é chamado lema de Hensel, que vai também nos auxiliar na busca dessas soluções. Para a gente entender, a gente precisa definir aqui um número gama, tá? E para isso a gente vai escrever o grau, decompor esse grau em potências de P. Então, se eu escrevo K como P elevado a tal vezes K0, onde todas as potências de P já estão aqui, então o P não divide K0, tá? E aí a gente define esse número gama como sendo tal mais 2, se o P for 2 e o tal for maior ou igual a 1, e a gente define gama como sendo tal mais 1, caso contrário. Então, se o P não é 2, ou se a potência aqui, né, tal, for maior ou igual a 2, o gama é tal mais... E aí, suponha a solução primitiva. O que é solução primitiva para nós? É um pouco mais do que uma solução não trivial. Então, eu tenho que encontrar uma solução com pelo menos um dos coeficientes da F0, que é aquela nossa subforma no nível 0, seja não divisível por P. Então, essa equação aqui tem solução p-ádica não trivial. Esse resultado auxilia também muito na busca das soluções p-ádicas não triviais, por quê? A princípio, como eu falei lá no início da nossa apresentação, a busca de soluções p-ádicas, né, não triviais, ela equivale a encontrar soluções não triviais para essa congruência aqui, módulo P, para toda potência de P. Mas encontrar soluções para toda potência de P é algo complicado, né? Você tem infinitas possibilidades. E o que o lema de Hensel diz é: se você garantir uma solução especial que é mais do que uma solução não trivial, uma solução primitiva, uma solução não singular, que a gente chama também, para essa potência específica de P, isso é suficiente para garantir que você tem solubilidade p-ádica não trivial. Então, esse resultado, a gente vai trabalhar com ele a partir de aqui. Então, o nosso problema de encontrar soluções p-ádicas não triviais, ele vai passar agora, a gente vai passar a tentar encontrar soluções primitivas para congruências módulo essas potências específicas de P. E aí, no nosso caso, né, dos resultados que a gente obteve, eu vou começar mostrando aqui para vocês como é que a gente trabalhou, né, para encontrar aqueles valores. Nós começamos notas inferiores, tá? Então, o que a gente fazia? Normalmente, a gente calculava qual seria o valor da conjectura de arte, né? E aí, a gente já tinha uma cota superior, porque eu sei que com, né, esse número de variáveis, pelo menos, eu garanto. Isso é suficiente para resolver. Mas, de fato, são necessárias. E aí, para a gente trabalhar com uma cota inferior, o que a gente fazia? Procurava um contra-exemplo. Então, para o K igual a 55, né, a gente tem, se a gente pegar uma forma aditiva, aqui, F0, 1x2 até o x54, eu estou trabalhando com vetores, digamos assim, né? Eu tenho o x01 até o x05. x11 até o x15 e assim por diante. Então, cada subforma dessa aqui tem 5 variáveis.
Se F não possui zeros não triviais módulo P elevado a 55, então a F aqui não vai ter zeros p-ádicos não triviais. Por quê? Para a gente garantir a solubilidade p-ádica não trivial, é suficiente que eu garanta a solubilidade módulo P elevado a gama. Né? É um resultado que a gente obteve. Então, se eu mostro que tem solução módulo P elevado a gama, tem solução p-ádica não trivial. Mas encontrar a solução p-ádica não trivial equivale a dizer que tem solução não trivial para coerências módulo P para todo P. Então, se eu já mostro que não tem uma solução trivial módulo uma potência de P, eu digo que não tem solução p-ádica não trivial. Não sei se eu consegui ser clara aqui nessa parte. E aí, com a ajuda do Maple, né, a gente encontra os coeficientes para construir o nosso contra-exemplo. E aí a gente chegou, né, a essa forma aditiva, onde isso aqui é o F0, ou seja, esses cinco coeficientes aqui estão em cada uma dessas partes. 5 aqui. Então, nós temos um contra-exemplo. Isso aqui não tem solução, módulo 331. Nós temos um contra-exemplo, então, com 275 variáveis, que não possui zeros, 331 ádicos, não triviais. Ou seja, com 275 variáveis, eu não consigo encontrar uma solução p-ádica não trivial. Então, eu tenho que ter pelo menos 276. E aí, o nosso trabalho foi, a partir de agora, tentar, olha, 276 é suficiente, né? E aí, a gente analisa, para cada K, os valores de gama estrela de K, P, para todo P. Quando P não divide o grau, que são suficientemente grandes, e aí a gente tem alguns resultados que nos auxiliam para dizer assim, olha, para P a partir de determinada cota aqui, a solução é garantida, né? E aí, os resultados clássicos, como os resultados de Dodson e Chevalier, nos dão essa garantia para valores grandes de P. E aí a gente fica com uma quantidade finita de primos para serem analisados. A grosso modo, essa é a ideia. Só que essa quantidade finita de primos é uma quantidade grande ainda. Então, a gente analisa de forma distinta os casos que dividem P e os casos que não dividem P, limitados por essa cota, certo? E aí, o que diz o teorema de Chevalier, né, que nos dá essa cota para P maior do que isso aqui, eu garanto a solução. Suponha que F0 é uma forma, lá, que tem todos os coeficientes não divisíveis por P, em T variáveis. Se T, o número de variáveis, é maior do que o grau K, então F0 é congruente a zero módulo P, possui solução não trivial. Quer dizer, se o número de variáveis é maior que o grau, a gente tem solução não trivial aqui no nível 0. O lema de Dodson fala que se a gente tem uma forma F0 com T variáveis, cujos coeficientes são todos não nulos módulo P, a gente está lá no nível 0. Suponha que P não divide K, e a gente escreve D como sendo o MDC, que é entre K P menos 1. Se P for maior do que esse número aqui, depende do não trivial. Então, esses são os dois resultados que vão nos ajudar a eliminar uma quantidade infinita de possibilidades para o P. Do Dodson, e aqui a gente tem uma TZ a mais para considerar, seja uma forma com T variáveis, cujos coeficientes são todos não nulos módulo P, só que aqui agora a gente está supondo que o -1 é uma késima potência módulo P elevado a gama. Quando isso acontece,
Se o 2 elevado a t, número de variáveis, é maior do que t elevado a gama, então essa congruência módulo p elevado a gama possui solução não trivial. Esse resultado também vai ser utilizado lá na frente. E isso aqui nos garante a solubilidade pH não trivial lá pelo lema de Rincey, né? Então, conhecidos esses resultados, o que que a gente vai... vou dar uma acelerada aqui, que já são 11h43, né? Conhecidos esses resultados, como é que a gente tratou aqui como exemplo, mais especificamente do caso K igual a 55. E aí existem particularidades em cada um dos graus, né? Mas esse era um caso mais completo, digamos assim, o K igual a 55, onde a gente tinha uma maior possibilidade de resultados ali para trabalhar. Então, P, seja P um número primo que não divide 55. E aí eu vou escrever D como sendo o MDC entre 55 e P menos 1. Desde que a gente tem que o conjunto das késimas potências módulo P, né, e o conjunto das désimas potências módulo P, eles são equivalentes, então, uma F0 vai ser congruente a zero módulo P. Essa equação, né, essa congruência, desculpa, ela vai ter solução não trivial se somente se essa congruência aqui com o grau D também tem solução não trivial. Então, a gente pode trabalhar com potências módulo D, né, onde D é o MDC entre o grau e P menos 1. E aí, utilizando o teorema de Chevalley, então, quando D é 1 ou 5, como o número de variáveis T é maior do que 5, e por que que eu sei que esse T é maior do que 5? Por causa daquele lema que a gente apresentou da p-normalização, que me permite ter uma previsão sobre o número de variáveis que está em cada nível, levando em consideração que aqui nós estamos calculando, né? A gente está tentando mostrar que, de fato, 276 variáveis são suficientes para resolver, né? São necessários e suficientes. Então, eu considerei o número de variáveis da minha forma como sendo 276, e com aquele lema da p-normalização, eu consigo ter uma previsão de quantas variáveis eu tenho em cada nível. Dessa forma, no nível 0, considerando uma forma de 276 variáveis, eu tenho mais que 5 variáveis. Então, o teorema de Chevalley me garante a solubilidade nesse caso aqui. Quando o MDC entre 55 e P menos 1 é 11, se a gente considerar o número de variáveis igual a 6, o lema de Dodson vai nos garantir solubilidade pH, né, que é a solubilidade que a gente deseja, desde que P seja maior do que 10 elevado a 10 dividido por 4, aproximadamente 316. Ou seja, aqui eu preciso, então, trabalhar com os primos que são menores do que esse número. Aqui a gente já começou com aquela história de ter cotas para P, né? Se D fosse 55, que é o último caso que a gente teria para analisar, o lema de Dodson também me garante que a solubilidade desejada, a gente tem, né, garantia dessa solubilidade, desde que P seja maior do que 21.428. Ou seja, como eu falei para vocês, vejam que com o auxílio desses resultados, a gente consegue eliminar uma quantidade infinita de P's, mas a quantidade finita que resta para a gente ainda é muito relativamente grande a ser analisada, né? Mas quando a gente olha para todas as condições que a gente vai impor sobre esse P, apesar de ser uma quantidade grande, não fica tão difícil de ser analisado, e a gente vai usar recursos computacionais, né? A gente tem o auxílio do Maple para nos auxiliar aqui. Então, quando K é igual a 55, vejam, com esses resultados, o que é que sobrou para a gente? Os primos que dividem o grau, que a gente ainda não falou, né? E quando o MDC entre 55 e P-1 é 11, a gente precisa analisar os primos menores ou iguais a 316. Então, veja, não são todos os primos, são os que satisfazem essa condição. Quando o MDC entre 55 e P-1 é 55, acho que travou um pouquinho, voltou? Acho que sim, né? Tá ok, Daiane. Quando o MDC entre 55 e P-1, tá ok? Sim.
Quando o MDC entre 55 e P-1 é 55, a gente vai considerar os primos menores do que 21.428. Quando a gente olha os primos menores do que 21.428, a gente teria, né? Seriam só os números primos, então a gente não tem tantos números assim como parece, é meio assustador quando olha para essa cota, mas além disso, são os primos que satisfazem essa condição, né? Então, de fato, a gente não tem tantos valores assim para analisar. E aí, depois que a gente fez essa parte, vejam que o nosso trabalho ele é bem assim, né? A gente vai subindo degrau por degrau. A gente elimina uma quantidade, aí fica olhando só para os primos menores do que essa cota. E a partir daqui eu vou trabalhando com novas estratégias, né, para refinar ainda mais a quantidade de primos que eu preciso analisar. E aí um lema muito utilizado também no nosso trabalho é devido a Bovei. E esse lema, ele faz o seguinte, ele nos dá uma função que vai depender do grau, K, do primo P e do número de variáveis que a gente está considerando lá na subforma do nível 0. E esse lema, o que ele vai nos dizer é o seguinte, né? Resumidamente, tá? Se esse número que a gente obteve calculando, né, para K, P e T específicos, se ele for menor do que 1, então o gama estrela de KP é igual a K vezes T menos 1 mais 1, certo? Então, o que a gente fez? Pegamos esses primos específicos que a gente falta analisar, né? Para o grau K igual a 55 e fomos considerando. Se tiver 6 variáveis, isso aqui é menor do que 1? Se for, ok, para esses casos, 276 variáveis, as 276 variáveis resolvem. Se com 6 não deu, vou tentar 7 no nível 0. E assim por diante, né? E aí, com esse cálculo, o que a gente concluiu, né? E a gente fez essas contas com o auxílio do Maple. Para o grau 55, considerando 6 variáveis no nível 0, ou seja, as 276 variáveis, né, aqui estão ok, todos os valores de P que a gente precisava analisar são esses aqui, né, congruentes a 11, módulo P-1. Os resultados que a gente obteve são esses. Ou seja, para o P igual a 89, para o P igual a menor do que 1. Então, nesses casos aqui, 6 variáveis resolveu. Ok. O que é que nos resta analisar? P igual a 23 e P igual a 67. Quando o primo, para os casos em que o MDC entre 55 e P-1 é 55, né? Calculando aqui todos os que a gente precisava, vejam, a partir daqui, todos são menores do que 1. Então, restou para nós analisar o que é que vai acontecer com esses 4 primos aqui. Recapitulando de novo. Para os primos que não dividem o grau, então, com esses resultados que a gente apresentou e com o cálculo dessa função Q, a gente conseguiu, então, né, olha, 276 variáveis são suficientes para garantir a solubilidade p-ádica não trivial para todo o P, exceto para esses aqui, esses 6 casos. Até então, a gente não conseguiu provar para esses. Para o P igual a 23, a gente não conseguiu provar por meio daqueles cálculos, né? Mas do lema de Dodson a gente consegue esse resultado. Então, para o P igual a 23 está ok. Para os demais primos, 67, 331, 661, 881 e 991, nós utilizamos o Maple para calcular todas as possíveis congruências módulo P, módulo esses primos. E aí, a gente trabalha com o Maple nos mostrou, né, nesse caso, que não existem contra-exemplos. Então, para esses outros primos, considerando 6 variáveis no nível 0, a gente também consegue resolver. E como é que a gente faz isso, né? Aí a gente trabalha com resíduos, módulo P, e para ter uma quantidade finita de coeficientes, né?
que a gente pode trabalhar, considerando 6 coeficientes na nossa subforma do nível 0. Da mesma forma que a gente calculou para usar o contra-exemplo lá do início da minha apresentação. Então, se eu joguei essas 6 variáveis e o Maple não me deu nenhum contra-exemplo, é porque eu consigo resolver para todas elas. E aí, dessa forma, então, com os resultados que a gente obteve, com, né, o auxílio computacional, para os primos que não dividem o grau, o problema ficou resolvido. O que é que falta? Analisar os primos que dividem o grau. Né? Então, a gente tem que olhar o gama estrela de 55 para P igual a 5 e gama estrela de 55 para P igual a 11. Tá? E aí, no nosso artigo, a gente utilizou resultados já conhecidos, né? E a gente provou uma série de novos lemas que estabelecem cotas superiores para a função gama estrela de Kp, alguns deles para o K. E com esses resultados, né, que nos possibilitava calcular uma cota superior para o gama estrela de K, no caso específico do K igual a 55, a gente conseguiu mostrar que o K estrela de 55 para P igual a 5, ele vai ser no máximo 83. O gama estrela de 55 para P igual a 11 vai ser no máximo 276. Então, vejam, para todos os primos que não dividem o grau, a gente já concluiu que 276 variáveis são suficientes para resolver. Para os outros primos que faltava, P igual a 5 e P igual a 11, com os novos resultados, e aí tem aqui nas referências, eu vou mostrar para vocês qual que é o artigo, para quem quiser consultar esses resultados especificamente depois. A gente mostrou aqui que, olha, para P igual a 5, 83 variáveis resolve, para P igual a 11, 276 resolve. Veja que a gente alcançou aqui a nossa cota, né, 276 no P igual a 11. Ou seja, para todo P, o 276 é uma cota superior, né? Com no máximo esse número de variáveis eu consigo resolver. Como a gente tinha dado um contra-exemplo com 275 variáveis lá no início da apresentação, então 276 é uma cota superior e uma cota inferior. Daí a gente tem a igualdade para o caso K igual a 55. E o raciocínio, né, é mais ou menos parecido, ele se repete com algumas particularidades, alguns graus, né, e esses resultados, a utilização desses resultados que a gente provou no artigo, mas a linha de raciocínio é mais ou menos essa para todos os casos. A gente pega ali, usa o lema de Dodson e o lema de Chevalier para eliminar uma quantidade grande de P's, né? Ali para P, a partir de uma determinada cota, não preciso me preocupar, porque esses resultados me garantem a solubilidade pH. Para os primos que ficaram faltando, essa quantidade finita, né? A gente analisa os casos, considerando o grau como sendo MDC. Aplicamos novamente esses resultados para ver se a gente elimina alguns. Os que a gente não consegue eliminar com esses resultados, a gente trabalha com Maple. Né? E aí, para os primos que têm o grau, novamente, aí para P, né, gama estrela de KP. Como gama estrela de K, que a gente apresentou, né, lá no início da apresentação, ele é o máximo dos gama estrelas de KP, e aqui a gente teve essa cota, essa igualdade para gama estrela de KP é 276. Então, a gente conclui para o caso K igual a 55. 276 variáveis são suficientes para garantir a solubilidade pH não trivial para o K igual a 55. Muito menor do que 55 ao quadrado, né? Bom, pessoal, apesar das falhas de conexão, né? Acho que não sei se eu consegui ser clara, não sei se isso prejudicou um pouco a minha apresentação, mas era essa parte que eu queria trazer para vocês. E esses resultados, eles estão todos nesse artigo aqui, ó. Ele foi publicado no ano passado na Journal of Number Theory. E o artigo que eu falei de 2011, né?
em que ele mostrou todo o valor para a Canora a 31. Acho que, né, agradeço a vocês pela oportunidade aí de apresentar esse trabalho.